Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula deste canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre o cérebro da criança, como esse cérebro se forma, como ele se desenvolve, como as suas funções começam realmente a dar sinais, enfim, como é que funciona esse cérebro da criança. Criança nasce com o cérebro pronto? Não nasce? Que história é essa de cérebro estar formado só com 24 anos? Isso é real? Isso não é? Então, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do cérebro. Eu não vou falar nessa aula sobre a responsabilidade de cada parte cerebral, tá? Não é esse o objetivo dessa aula, mas eu quero que você entenda como o cérebro da sua criança funciona, tá? O objetivo dessa aula é você entender como é que se desenvolve anatomicamente o o cérebro, a anatomia do cérebro, o órgão, como ele se desenvolve e como as funcionalidades desse cérebro se desenvolvem na sua criança, tá bom? Então, eu tenho uma apresentação aqui que eu vou passar rapidamente por algumas coisas, eu nem quero mostrar tudo, mas nós vamos falar um pouquinho, então, sobre esse cérebro. Eu quero lembrar para vocês que essa aula está gravada, estou transmitindo ela aqui, mas ela está gravada. Eu estou com a agenda muito apertada agora nesse final de ano, então eu sei que aulas ao vivo são muito mais legais, a interação fica muito melhor, mas eu preferi optar por subir as aulas gravadas e ter esse conteúdo disponível para vocês poderem acessar, assistir e tudo mais, do que deixar o canal parado até o ano que vem. Então, as aulas estão sendo gravadas por isso. Pode ser que no ano que vem a gente consiga fazer mais aulas ao vivo aqui para vocês. Eu tô aqui no chat, eu não estou falando ao vivo aqui com vocês, né? Tá gravado, mas eu estou no chat. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem me chamar e a gente vai conversando a respeito desse assunto, tá bom? Então vamos lá. Eu chamei essa aula de cérebro em partes. E eu chamei ela assim porque antes de eu ter esse conhecimento, antes de eu saber como é que o cérebro se desenvolvia e era formado, eu sempre ouvia dizer que o cérebro tinha lado esquerdo e lado direito, mas eu não imaginava que o cérebro era realmente dividido em partes, né? Eu achava que o cérebro era um órgão, como o coração, o pulmão. Eu imaginava aquela massa com um risco no meio e só, dividido no máximo ali entre direito e esquerdo. Eu sabia que existiam lobos, mas eu não sabia muito bem como é que era esse conceito, enfim, esse desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, se você nunca ouviu isso, se você não sabe muito bem como é que isso funciona, o cérebro não é um órgão único enfim, que se desenvolve de maneira uníssona, sabe? Uniforme. O cérebro, ele cresce e se desenvolve em partes. O ramo da ciência que se dedica a estudar o cérebro e o sistema nervoso em si é a neurociência, que é o que eu estou estudando agora. Então, todo o estudo sobre o cérebro e o sistema nervoso é feito através dessa disciplina, desse campo, desse ramo da ciência que é a neurociência. Então, o nosso sistema nervoso, na verdade, o sistema nervoso não é composto só pelo cérebro, né? Ele é composto por três partes principais: o cérebro, que é o centro de controle biológico fisiológico, a medula, que coordena as atividades musculares entre reflexo, entre a atividade muscular e os reflexos por meio da transmissão de impulsos nervosos e os nervos periféricos, que são aqueles nervos que estão lá nos nossos órgãos para que os sinais que a gente recebe, para que esses impulsos nervosos possam alcançar todas as partes do nosso corpo, né? Imagina, o nosso cérebro está aqui e a gente precisa enviar um sinal para que o nosso pé se movimente. Então, são os nervos periféricos
Através dos nervos periféricos é que a gente consegue essa comunicação, tá? Entre o cérebro e os nossos membros, as partes do nosso corpo. O sistema nervoso, ele começa a ser formado, ele se origina na terceira semana de gestação. Então, você nem sabia que você estava grávida e o sistema nervoso do seu bebê já estava sendo formado através da notocorda, que é a formação primitiva ali do embrião, e aí ele vai se diferenciando, essa notocorda vai se diferenciar e vai dar origem aos ossos da coluna vertebral e a cabeça, e vai começar a dar origem ao sistema nervoso, tá? Então, lá na terceira semana de gestação, começa-se a formação desse sistema nervoso. Aqui nessa imagem, a gente tem imagenzinhas que mostram, que apresentam a formação desse sistema nervoso, esse desenvolvimento cerebral, na verdade, desde a terceira semana de gestação até o bebê recém-nascido, até o bebê nascer, tá? Então, olha só a evolução, como é que ele é formado, como é que ele cresce, tá? Ele começa de baixo para cima e aí ele vai crescendo, se especializando até chegar nessa imagem aqui do recém-nascido. Essa imagem agora, esse slide, é o slide assim que eu mais preciso que vocês guardem essa informação. Em outras aulas eu já falei a respeito disso, mas agora tá aí, tá visual para vocês poderem ter uma noção da importância dos 12 primeiros meses de vida da criança. Na primeira figura ali a gente tem um bebê com 9 meses, mais ou menos, e o cérebro do bebê aos 9 meses pesa em média 400 gramas. Quando o bebê está com aproximadamente 4 anos, ou seja, uma média de 3 anos, em uma média de 3 anos, o cérebro desse bebê aumentou o seu peso, aumentou o seu volume e agora ele pesa 1.200 gramas. Em 3 anos, o cérebro cresceu 3 vezes mais e o maior crescimento é no primeiro ano de vida do bebê, tá? Por que o cérebro cresce tanto? Ele triplica de tamanho nos 3 primeiros anos de vida da criança, né? Durante 3 anos, né? Entre o seu primeiro ano e o seu 4º ano. Lembra que em todas as outras aulas, e se você não assistiu nenhuma aula, eu vou te dar essa informação agora. Os primeiros 3 anos de vida do bebê são os que ele está mais aberto, receptivo a aprender sobre tudo, a construção de toda a base de conhecimento e de desenvolvimento motor, físico, cognitivo, socioemocional, da linguagem, tudo aquilo que ele vai aprender, que vai formar o alicerce de quem ele é e do que ele sabe fazer, começa nos primeiros anos de vida do bebê. E isso é provado pelo aumento do volume cerebral, porque esse volume cerebral aumenta por causa da quantidade de conexões neuronais, a quantidade de sinapses que acontecem no cérebro da criança nesses primeiros anos da vida. Então, cada estímulo, cada experiência que a criança vive, seja ela boa ou ruim, todas as experiências, tudo que ela recebe do meio e de outras pessoas, desse contato com outras pessoas, são estímulos. Esses estímulos são recebidos pelos neurônios e eles começam a formar caminhos no cérebro, que são as redes neurais, a respeito de tudo aquilo que ele está vivendo, que ele está vendo, sentindo sabor, cheiro, tocando, tudo que o sistema sensorial dele está recebendo de estímulo e está sendo armazenado no seu cérebro em forma de redes neurais. Então, esse cérebro triplica o seu volume. Na idade adulta, esse cérebro cresce aproximadamente 200 gramas. Então, do seu 4º ano de vida até a sua vida adulta, o cérebro vai crescer muito pouco. E isso fala pra gente
dessa receptividade de absorção de aprendizado. Não significa que um adulto não pode aprender coisas, ele vai aprender, mas numa velocidade muito menor, com um pouco mais de dificuldade, tá? Até quando a gente é bem velhinho, a gente pode aprender coisas novas, mas não no mesmo volume, na mesma intensidade que um bebê, que uma criança até o seu terceiro ano de vida. Falando um pouquinho da anatomia do cérebro, nós temos massa cinzenta e massa branca, né? Tecido cinza e tecido branco. Cada um é responsável por algo e tem uma funcionalidade específica. Eu não vou me ater aqui a cada especificação de partes cerebrais, porque o ápice dessa aula vai chegar daqui a pouco e eu vou falar, na verdade, da parte mais importante do desenvolvimento cerebral e do que é importante que você, como pai, como mãe, como adulto, faça para auxiliar esse desenvolvimento. Então, aqui nos slides eu tenho esse conteúdo e eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um arquivo, um link para o Google Drive, e você vai poder acessar um material complementar dessa aula. Lá eu falo mais especificamente sobre a função de cada parte, cada lobo ou lobo cerebral, e aí você vai poder ler mais a respeito desse assunto, tá? O cérebro, então, ele é dividido em lados, em hemisférios, esquerdo e direito. O que é mais importante saber desses lados? O lado esquerdo comanda o lado direito do nosso corpo, o lado direito comanda o lado esquerdo do nosso corpo. Existe um conceito impróprio da lateralidade do cérebro, né? Antigamente se disseminou a informação de que o lado esquerdo é o lado lógico, analítico, intelectual, matemático, e o lado direito é o lado artístico, imaginativo, criativo. Hoje, com vários estudos da neurociência, já se sabe que para você desenvolver habilidades tanto matemáticas quanto criativas, artísticas, musicais, você precisa conectar os lados cerebrais. O que torna uma pessoa muito habilidosa em uma determinada tarefa é a capacidade que ela tem de unir, de conectar os seus dois lados do cérebro para realizar aquela determinada tarefa. Eu já falei isso um pouco na aula de criatividade. Se você não assistiu, tá aqui no canal. É só você acessar a aula e assistir. Eu expliquei bem direitinho esse conceito. Então, esse conceito não é um conceito real que deve ser levado ao pé da letra, tá? Para uma pessoa ser muito boa em matemática, ela tem que saber conectar, ela tem que fazer conexões entre os dois lados do cérebro para desenvolver essa habilidade específica, e assim com todas as outras, tá? O cérebro também é dividido em lobos ou lobos. Cada parte, cada lobo cerebral é responsável por funções específicas, por exemplo, a parte occipital do cérebro, que é essa, deixa eu ver se eu consigo virar aqui, essa parte aqui, olha, traseira, fica aqui atrás, essa parte é responsável pelo processamento de informações visuais. A parte frontal, o lobo frontal, essa região aqui cerebral, ela é responsável pelo raciocínio lógico, pelo desenvolvimento da personalidade e várias outras, empatia, várias outras habilidades. E nós temos essa parte aqui, que é bem importante, que é a parte central do nosso cérebro. Então, aqui nessa imagem é um corte transversal do cérebro. Você está olhando o miolinho lá do cérebro, bem no centrinho. Essa região é a região que engloba, né, mais partes que formam o nosso sistema límbico. O que é esse sistema límbico? É o nosso sistema que controla as nossas emoções, respostas a estímulos sensoriais, as nossas respostas mais
emotivas e primitivas. Então, quando a gente se sente ameaçado ou em perigo, o nosso sistema límbico é ativado para que a gente produza uma reação de correr, lutar, né, de fugir ou lutar, de resistir. É uma parte que está envolvida na assimilação das memórias, é uma parte comportamental e é a parte da sexualidade também. Então, onde a gente sente prazer e tudo mais, tá? Agora, eu quero falar para vocês sobre. Depois eu falo desse carinha aqui. Eu quero falar o ápice dessa aula para vocês. Vou deixar os slides aqui no sistema límbico e vamos falar sobre a formação do cérebro da sua criança. Até agora eu falei da divisão, falei dos lobos, falei o que é o sistema nervoso e tudo mais. Agora a gente vai dar uma pausa e eu quero te explicar como esse desenvolvimento acontece na sua criança. Então você viu lá que começa na terceira semana de gestação a formação do cérebro. Quando o bebê nasce, a gente tem a ideia de que ele nasce com o cérebro pronto. Igual o coração, o pulmão, né? A gente vê o bebê ali, a gente acha que ele só não é capaz ainda de se expressar verbalmente, mas a gente acha que ele está completamente formado. E na verdade o seu cérebro ainda está em formação. O seu cérebro vai permanecer em formação até os 24 anos de idade, sim, isso é real. O cérebro chega na sua maturidade aos 24 anos. Até lá, o cérebro ainda está em movimento. Então, em desenvolvimento. Então, quando você pega o seu bebê nos braços pela primeira vez, você tem um recém-nascido em casa, e essa criança começa a crescer, ela está com o seu cérebro em formação. Esse cérebro vai triplicar de volume nos 3 primeiros anos e vai continuar aprendendo, se especializando, amadurecendo, até ele encontrar essa maturidade completa lá na sua vida adulta, né? Porque com 24 anos já é um jovem adulto. Então, o que eu quero que vocês aprendam nessa aula? Não exijam mais da sua criança aquilo que elas não estão prontas biologicamente, fisiologicamente, para dar a vocês. O cérebro delas está realmente em formação. Então, imagina que o cérebro imagina que o cérebro é essa, a minha mão aqui, tá? Essa aqui é o cabinho do cérebro. E aí ele está sendo formado, essa parte aqui é a parte occipital e aí a parte frontal. Essa parte frontal aqui do cérebro é a última que é formada e amadurecida. Na verdade, o órgão em si, sim, está pronto quando o bebê nasce. O cérebro está todo lá. Se você olhar para ele, ele vai estar formadinho. Mas esse cérebro vai aumentar de volume por causa das experiências. E essas experiências vão precisar amadurecer as funcionalidades cerebrais. Então, o raciocínio lógico, a empatia, a tomada de decisões, tudo isso são coisas que são realizadas por essa parte frontal do cérebro, essa parte aqui. E ela é a última que fica madura. Às vezes a gente exige da nossa criança essa parte, essas funções executoras, executivas que a gente chama, que são fases, são funções realizadas por essa parte frontal do cérebro, muito antes do que a nossa criança tem capacidade de oferecer, tá? O sistema límbico, por outro lado, é um dos primeiros que é formado. Olha onde ele tá. Bem aqui, olha. Bem aqui, é esse miolozinho aqui, olha. O cérebro começou a se formar e aí logo formou o sistema límbico. O sistema límbico é o cérebro que a gente chama de cérebro emocional. E é com ele que a criança trabalha nos seus primeiros anos. Ela tem a parte frontal formada, mas ela não tem a parte frontal amadurecida. As funcionalidades da parte frontal precisam de muito estímulo e de serem desenvolvidas para que a criança consiga dar respostas racionais, bem pensadas, planejadas. Então, o que ela faz? Ela dá sempre o melhor que ela pode com o cérebro que ela tem. Eu não sei se você já ouviu essa frase, e ela é muito real.
A criança faz o seu melhor, ela faz o melhor que ela pode com o cérebro que ela tem, com a capacidade cerebral que ela tem. Por isso que as crianças são tão emocionais. Elas agem e reagem por emoção. É por isso que crianças até os 3 anos de idade, mais ou menos, não têm a capacidade de compartilhar livre e espontaneamente as coisas que são delas ou que estão com elas no momento. Porque elas não entendem o conceito de seu e meu. Para elas, tudo é delas, o mundo gira em torno delas. A parte cerebral que abre a visão da criança para o entendimento de que ela é uma parte do mundo e que ela não é o mundo em si, que o mundo não gira ao redor dela, mas que ela faz parte de um mundo todo girando, só vai estar pronta depois de alguns anos, tá? Então, o que acontece? Qual é o meu papel, sabendo, agora que eu sei, que o cérebro da minha criança está em formação e que está amadurecendo e que ela não está pronta para as respostas que eu quero que ela dê. A minha função é, todas as vezes que eu precisar ou que eu quiser uma resposta da minha criança, é conduzir ela a dar essa resposta para mim, essa resposta que eu preciso. Eu vou fazer uma aula aqui pra gente só sobre Terrible 2, tá bom? E aí eu vou falar bastante coisa a respeito desse assunto. Mas por hora, o que eu quero que vocês entendam? Se a sua criança, se você está vivendo uma situação com a sua criança e ela está te dando uma resposta absolutamente emocional, chorando, gritando, fazendo qualquer coisa, você precisa acolher ela, acolher os seus sentimentos, porque sendo empático com ela é que você vai tornar ela capaz de ser empática com outras pessoas também. Então você vai acolher, você vai dizer que entende que ela está frustrada e você vai conduzir ela para uma resposta racional. A criança, todo mundo, tá? Nós também precisamos fazer isso. Todas as situações que nós vivemos, a primeira resposta que vem a nós é emocional. Sempre. Porque o sistema límbico age no impulso. O sistema límbico é impulsivo. Então, a maior parte das tomadas de decisões que nós temos, que são feitas por impulso, foram feitas pelo sistema límbico e não pela parte frontal, não pelas funções executoras do nosso cérebro. O que nós precisamos fazer sempre para tomar uma decisão ou para reagir diante de uma situação? A gente precisa pegar esse estímulo que nós recebemos e que as nossas emoções, que o nosso sistema límbico quer dar uma resposta, e nós precisamos levar esse estímulo para a nossa parte frontal. Isso leva um tempo, microsegundos, a gente precisa, ao invés de reagir instantaneamente, a gente precisa parar um pouco e pensar. Quando a gente fala para e pensa um pouco nessa situação, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está bloqueando a ação do nosso sistema límbico para poder trazer clareza racional para aquela situação. E aí, quando a gente põe na balança a emoção e a razão, a gente está pronto para tomar uma decisão. A nossa criança não sabe fazer isso, ela ainda não tem a capacidade de fazer esse link, de conectar o cérebro inferior, o sistema límbico, o cérebro emocional, ao seu cérebro superior, responsável pelas funções executoras. Então, a gente auxilia ela, a gente acalma ela da maneira como nós pudermos e a gente conduz ela a essa resposta mais equilibrada, tá certo? Então, isso é muito importante. Esse conceito é muito importante. A criança está desenvolvendo as suas partes cerebrais e ela está desenvolvendo a capacidade de conectar as suas partes cerebrais. O seu lado direito ao seu lado esquerdo, o seu lado inferior cerebral, sua parte inferior cerebral, a sua parte superior. Só que essa conexão, que no adulto já é feita automaticamente, porque nós já estamos nessa fase amadurecidos, ou deveríamos estar,
Na criança ainda não está, ela precisa de ajuda, ela precisa da nossa ajuda. O livro, existe um livro que fala muito sobre isso. Se vocês quiserem, depois eu vou criar uma enquete para vocês e aí eu vou fazer uma resenha dele. É esse livro aqui, O Cérebro da Criança. Nesse livro aqui, o autor, ele explica exatamente esse conceito de conexão entre lados, entre os hemisférios do cérebro e entre o cérebro inferior e superior. Ele nos ensina como fazer esse link. De acordo com a faixa etária da sua criança, você vai precisar se conectar a ela, ajudar ela a fazer esse link e redirecionar ela para outra coisa, para outra atividade, para outra situação. Porque o cérebro dela talvez ainda não esteja maduro para entender de fato que aquilo não pode, ou que aquilo é perigoso, seja lá o que for. Para algumas outras crianças, vai ser necessário você se conectar com ela, se conectar à situação e explicar exatamente o porquê ela não pode agir daquela maneira. Mas o mais importante é isso. O que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo é que o cérebro da criança, o cérebro do ser humano, ele é formado parte a parte como a construção de uma casa. Na casa a gente constrói primeiro, começa a construção pelo alicerce. E aí a gente vem colocando tijolo a tijolo, a gente faz aquela estrutura inicial, depois paredes e por último o telhado. O cérebro da sua criança é construído dessa mesma maneira, de baixo para cima, tijolo a tijolo. Por último vem o telhado. O telhado são essas funções executoras que muitas vezes a gente exige da criança sem ela ter a capacidade de nos dar isso, de nos demonstrar isso. O cérebro é desenvolvido em partes e as suas funções também são desenvolvidas de acordo com períodos do desenvolvimento da criança, tá? Então, é isso. Esse é o conceito que eu queria trazer para vocês. A experiência que eu posso trazer aqui para vocês é a seguinte. Eu iniciei a maternidade achando que o cérebro do meu filho estava pronto e que o que ia mudar era só a maneira como ele ia se expressar. Eu achava que as coisas que iam mudando ou melhorando eram o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem. Mas eu achava que esse cérebro estava pronto. E não está, tá? Ele está em desenvolvimento e ele precisa da nossa ajuda para se desenvolver integralmente e efetivamente, com qualidade. Além disso, eu quero que você pense agora no que você exige da sua criança e no que você permite que ela faça. Porque isso tem muita relação com o desenvolvimento cerebral dela. Como assim? Você tem uma criança, por exemplo, de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, e você não deixa ela comer sozinha. Por quê? Ela pode engasgar, porque ela não tem coordenação motora suficiente e ela pode derrubar tudo e se sujar e sujar tudo, e aí você não permite que ela coma sozinha, que ela pegue uma colher sozinha e leve o alimento até a sua boca. Mas você exige que ela compartilhe o seu brinquedo com um coleguinha da rua. Ou então, você simplesmente não permite que ela calce os seus próprios sapatos, porque você não acha que ela seja capaz de calçar os próprios sapatos. Mas você exige que ela não grite, que ela te obedeça cegamente, que ela demonstre para você gratidão pelo que você faz. Entende? A criança com 1 ano e meio tem completa capacidade motora de se alimentar sozinha. Se ela não faz isso ainda, é porque falta estímulo para ela. Ela não treinou o suficiente, não foi permitido para ela fazer isso repetidas vezes até que ela se torne boa nisso.
mas capacidade ela tem. Uma, uma criança com 1 ano e meio tem completa capacidade de calçar o seu próprio sapato se ele ainda não tiver cadarços, por exemplo. Porque amarrar cadarços demora um pouquinho mais. Mas um tênis de velcro, por exemplo, ela tem completa capacidade de fazer isso. Mas a gente não deixa, porque ela demora, porque ela vai atrasar o passeio. Mas a gente exige que ela compartilhe o seu brinquedo com um amigo. Ela ainda não tem maturidade para entender o que é do outro e o que é dela. O cérebro dela não está pronto para essa resposta. Ela ainda não sabe o que é gratidão. Mas a gente exige gratidão da criança pela comida que a gente fez, ou por algo, enfim, seja lá o cuidado que a gente deu. E a gente meio que exige da criança essas respostas racionais. Por exemplo, tem uma faca aqui, sei lá, tem uma faca vermelha, tá ao alcance da criança. A criança pega aquilo, é um estímulo visual, ela segura aquilo, ela não tem a menor noção de que aquela faca pode trazer risco ou perigo para ela. E a nossa reação é um grito, porque por causa do medo, por causa do perigo, mas a gente fica bravo. Não pega nunca mais isso! Isso vai te machucar! E a criança fica ali, tipo, ela não sabe nem o que você está falando. Ela nem tem noção do que é perigo. Ela não tem noção de que aquilo machuca, que aquilo corta. Não tem. Então, assim, é importante saber que o cérebro se desenvolve gradativamente e o que é possível exigir e o que não é possível exigir de uma criança através do seu desenvolvimento cerebral, tá? Essa é a minha experiência. Eu agia desse jeito até eu ter esse conhecimento. Se você estava no meu bonde, a partir de hoje eu espero que seus olhos tenham sido abertos para essa nova realidade. Exija aquilo que o seu filho pode dar. Estimule ele a dar as coisas que ele tem a capacidade de dar. E aquilo que ele ainda não tem a capacidade de dar, de te oferecer, ensine-o pouco a pouco. Por exemplo, compartilhar o brinquedo com 1 ano e meio não é uma realidade para ele. A partir dos 2 anos, mais ou menos, você pode tentar começar uns combinados. Filho, vou colocar um celular para despertar. Quando tocar o telefone da mamãe, a gente vai trocar o brinquedo com um amigo, tudo bem? E aí você vai tentando fazer isso. Com isso, você vai estimulando o cérebro do seu filho sobre o compartilhar. Mas não adianta exigir isso antes, por exemplo. Tá bom? É isso. Uma aula mais curtinha, mas eu espero que vocês tenham entendido a importância de saber que o cérebro se desenvolve em partes e gradativamente, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.